Bom dia, quinto ano. Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje começando aí pela matéria de história, né? Me fugiu até da mente. Vamos lá. História a partir da página 26 e nós vamos até a página 30, ok? Nós vimos aí nas semanas anteriores, né? O que nós estávamos estudando sobre Dom Pedro II, né? Dom Pedro que ficou aqui, né? Deixado aqui, né? Pelo pai, pela família real, com 5 anos de idade, porque Dom Pedro I também não queria perder o trono daqui, né? E deixou o filho aqui com 5 anos de idade, com seus tutores, né? E esse menino teve que estudar muito para poder assumir o trono com 14 anos de idade, no qual eles anteciparam a maioridade, né? Alteraram a lei para que a maioridade aí passasse a ser 14 anos de idade. Por quê? Para que Dom Pedro II pudesse assumir o trono e assim trabalhar em prol aí do Brasil, né? Especificamente em prol dos que tinham mais dinheiro, né? Vamos ser bem sincera, né? Nesse assunto, por quê? Porque havia, assim, interesses aí de poder, interesses políticos, né? No qual envolvia todo o contexto aí da colonização do Brasil e do assumir, né? Dom Pedro aí como príncipe regente aqui do nosso país, tá bom? E aí, dando continuidade, nós vimos também aí a política do café, né? O café que chegou aqui para nós, né, no ano de 1727, se eu não me engano, que foi esse ano, deixa eu só conferir. Olha lá, pessoal, é isso mesmo, 1727, né, que as primeiras mudas nós vimos que é de origem africana, né? Então, trouxeram de lá para cá e o pessoal foi plantado, né, para o consumo doméstico, né, toda na região do Pará, né? E nós vimos aí a exportação do café, que foi uma das riquezas também que trouxe muito dinheiro ao nosso país. Depois aí, né, lá para o século XIX, começou-se a exportação do café, né, para a Europa. Eles usavam aí a mão de obra escrava, né? Muitos escravos trabalhavam na lavoura do café, né? E, enfim, e isso trouxe aí muitas revoltas, né? E nós vimos aí algumas revoltas, né, trazidas, né, para nós aí nessa questão de todo o contexto da matéria. E aí agora nós vamos ver a questão da abolição da escravatura aqui no Brasil, que o Brasil foi um dos últimos países. O Brasil, ele foi o último, né? Um dos últimos países aí a trabalhar com a mão de obra escrava, né? Por quê? Por conta da pressão da Inglaterra, né? E tinha aí todo o sistema da Revolução Industrial e a Inglaterra já pressionava aí para o Brasil deixar, né? Deixar aí essa mão de obra escrava, né? Abolir mesmo a escravidão, né? E contratasse até mesmo os escravos para trabalhar nas lavouras. Porque com o salário que os escravos ganhariam, eles poderiam o quê? Comprar os produtos que eram fabricados, né, nas indústrias da Europa, né? Só que não foi isso que aconteceu, né? Nós sabemos que os escravos, houve sim, né, a abolição da escravatura, mas os escravos foram deixados à margem da sociedade, né? Eles foram marginalizados. Eles não tiveram direito de moradia, eles não tiveram direito nem de emprego, porque era uma cultura de racismo muito forte aqui no nosso país. Era não, e ainda é, né? Até hoje, muitos aí sofrem, né, com racismo por ter um cabelo crespo, né, um cabelo encaracolado ou uma pele escura, tá certo? Eu falo porque eu já sofri racismo, às vezes até mesmo por parte de alunos, né? E de pessoas adultas também, na minha infância. Então, assim, é muito forte, né, essa questão. Mas em nenhum momento eu me apego nisso, né? Eu sigo pra frente, né? E, enfim, eu sei dos meus valores, dos meus princípios, eu sei do meu potencial. E é assim que a gente tem que pensar, né? Seguir em frente, estudar, trabalhar e seguir, tá certo? Então, vamos lá.
Então, todo esse texto aí, ele vem falar um pouco da abolição da escravatura, tá? E depois que foi abolido a escravatura, vieram quem? Os imigrantes para cá trabalhar nos lugares dos escravos, e é o que nós vamos ver aí, o que aconteceu com todo esse povo, tá bom? Vamos lá. Além da pressão inglesa, olha lá, além, né, da pressão da Inglaterra, que eu acabei de falar, a partir de 1850, a campanha abolicionista no Brasil ganhou mais intensidade. Ou seja, a campanha contra a escravidão no Brasil ganhou mais força, mais intensidade. Foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos negros para o Brasil. Então, foi criada uma lei, a partir aí do ano de 1850, que proibiam, né, o tráfico de escravos aqui para o Brasil. Tal lei deixou os fazendeiros de café em uma situação difícil, pois o número de trabalhadores seriam insuficiente para manter a produção de café. Então, uma vez que eles não poderiam mais traficar escravos, porque eles iam buscar na África e traziam para cá, né, traficados à força mesmo, né? Então, deixou aí os fazendeiros, né, da cultura aí do café em situações insuficientes de trabalho na lavoura, né? Porque era um trabalho braçal, era um trabalho que demandava o quê? Força, né? Olha lá. Para solucionar o problema, os fazendeiros do Nordeste, que nessa época enfrentavam problemas econômicos causados pela diminuição da venda de açúcar, já não tinha tanto mais potencial, né? A cana-de-açúcar, entrou quem? O café no lugar. Passaram a vender seus escravos para os cafeicultores a alto preços. Olha lá, gente, é um querendo ganhar mais que o outro, né? Quando você pensa que o negócio sanou, não. Vem aí os fazendeiros do Nordeste vendendo quem? Os seus escravos para os cafeicultores aqui do Sul-Sudeste, né? Porém, sem a introdução dos novos trabalhadores, não haveria reposição da mão de obra, que diminuía por causa de morte, por maus tratos, doenças e de alguns escravos que obtinham a sua alforria. Então, olha lá, começou a faltar mão de obra. Primeiro, que já não se traficava mais, né? Saiu uma lei aí, Eusébio de Queiroz, que proibia aí o tráfico, né, dos escravos trazido de lá para cá, né? 2, a mão de obra também diminuiu, por quê? Porque muitos escravos morriam por maus tratos, de tanto apanhar, de ficar sem comer, ficar debaixo de sol mais de 12, 14 horas por dia. Eles morriam também por doenças trazidas aí, né? Por conta da higiene pessoal. Então, assim, muitos não tinham essa higiene, né? Todos, né? Quase não tinha essa questão do banho, né? De ter um saneamento básico. Então, enfim, tudo isso causou aí a escassez da mão de obra escrava aqui no Brasil, né? Vamos lá. Então, o governo imperial começou a estimular a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, para trabalhar como mão de obra livre e assalariada, olha lá. Então, começou a faltar escravos e aí começaram a incentivar o que? A vinda de europeus, de imigrantes para cá para o Brasil, para trabalhar na lavoura, mas olha o que eles tinham, salário e eram livres. Por que já não fizeram isso com os escravos, né? Que já estavam lá? Não, mas não, né? Os principais povos que vieram para o Brasil nessa época foram os alemães, italianos e poloneses, que sofriam com a pobreza na área rural de seus países por causa das guerras e o aumento dos impostos. Então vieram aí três nações, vou falar assim, alemão, italiano e poloneses, né? Lá eles sofriam por questão da pobreza extrema também na área rural e tinha muita guerra na época e aumento de imposto. Então eles não aguentavam também pagar. Então qual foi a única opção? Vim para o Brasil, trabalhar aqui nas lavouras, né? Olha lá, imigrante chegando no Brasil, tem a foto aí, depois eu peço para que você olhe, observe bem, a foto tá em preto e branca, tá? Vamos lá. Muitos imigrantes europeus aceitaram trabalhar em sistema de parceria com o fazendeiro de café. Isto é, dividiam os lucros da produção de café. Então, ó,
eles trabalhavam, né? E os lucros que davam aí, né, na questão da produção do café, era dividido, né, entre esses imigrantes, né, em parceria eles trabalhavam, né? E por que não fizeram isso com os escravos também, gente? Eu vou bater na tecla sempre. Por isso que eu falo que eles foram deixados à margem da sociedade, né? Vamos lá. Porém, esse sistema aparentemente vantajoso não trazia ao trabalhador nenhum benefício. Então, não trazia benefício nenhum. Porém, os lucros eram divididos. Bem ou mal, tinha-se um lucro, né? Pois, como vinha da Europa, com a passagem paga pelo cafeicultor, o imigrante já chegava aqui endividado e devia pagar sua dívida com o trabalho, tá? Então, quem podia mais chorava menos, né? Vamos falar assim, na linguagem bem popular. Então, ó, o cafeicultor mandava buscar esse pessoal que estava lá sofrendo no meio da pobreza extrema por conta da guerra, que não aguentava pagar imposto lá, então o cara fazia assim com ele. Você vem para cá, você trabalha na minha fazenda de café, o lucro que der, a gente vai dividir, porém, você vai ter que me pagar aí a passagem que eu trouxe você de lá para cá, né? Então, assim, na realidade, eles já chegavam aqui, ó, com dívida, né? Endividado. E deveria pagar sua dívida com seu trabalho. Então, acho que também morria, né? De trabalhar, vamos falar assim, os escravos brancos, né? Morria de trabalhar para poder o quê? Pagar aí essa viagem, né? Vinda aí da Alemanha, da Itália, da Polônia, de lá para cá, tá bom? Além disso, consumiam, olha lá, página 27, consumiam alimentos para a sua sobrevivência, roupas e ferramentas que eram comprados na própria fazenda. Esse sistema facilitou a vida dos fazendeiros de café que praticamente continuavam tendo o trabalho escravo em suas terras. Então, olha lá, trabalhava em troca de sobrevivência, de comida, de roupa e de ferramentas. Então, quer dizer, esses cafeicultores continuavam tendo aí o trabalho escravos, porque na realidade eles não pagavam nenhum salário, porque a conta que eles faziam era assim, os imigrantes estavam devendo dinheiro para eles, então todo o trabalho que eles trabalhavam aí praticamente o dia inteiro, né, tinha que pagar aí as despesas deles com alimentação, roupa, ferramenta, provavelmente casas também, né, as viagens, né, a viagem que trouxe eles de lá para cá, enfim, vamos lá. Muitos imigrantes se mostraram insatisfeitos com esse sistema, e com razão, né, gente, porque você vem para cá querendo trabalhar, vem aí num papo, né, vou falar assim, você trabalha para mim, eu vou te pagar um salário, só que chega aqui a história é outra, né, você trabalha como escravo. Pois, olha lá, continuando, não conseguiam melhorar a vida, abandonando assim as fazendas para tentar melhor sorte nas cidades do Sudeste que estavam em crescimento nessa época. Nas cidades, esses imigrantes, gente, vieram buscar aqui no Sudeste empregos nas indústrias de tecidos, alimentos, móveis, velas e sabão. Olha lá, imigrantes aí no cultivo do café, tá? E aqui tem duas fotos aí, São Paulo no século XIX, com muitos imigrantes, né? No qual a indústria entrou com força aqui nesse século. E aqui, ó, em construção, provavelmente construindo fábricas, né? Então, esses imigrantes aí largaram lá os cafeicultores, né? Sanguessuga, vamos falar assim, português bem claro, e vieram pro Sudeste aí trabalhar, né? Com as indústrias, tá bom? Que ofereciam um salário, né? E alguns benefícios, tá? Olha lá. Continuando, mas não vamos também, né? Poetizar aqui, romantizar, né? Porque nas fábricas também tinha aí suas mazelas, né? Olha lá. O trabalho nas fábricas também tinham péssimas condições, acabei de falar. Os operários trabalhavam em galpões com pouca iluminação e ventilação. Recebiam salários muito baixos e a jornada era aproximadamente 16 horas diárias. Pensem vocês, gente.
trabalhar 16 horas diária por dia, em péssimas condições, não tinha iluminação, não tinha ventilação. Pensa, a pessoa acho que só parava para comer e olhe lá, né? Olha lá, de novo, esses imigrantes, ó, moravam em cortiços. O que são cortiços? São as comunidades, as favelas de hoje, tá, gente? Casarões em que habitavam várias famílias, ou nas vilas operárias, casas construídas pelos donos das indústrias próximo ao local de trabalho, mas com aluguéis muito altos. Olha lá, eles moravam em péssimas condições e os aluguéis eram altíssimos, né? Que eram descontados dos trabalhadores. Então você praticamente aí trabalhava para ter onde morar, né? Vamos falar assim, não sei o que é pior, você trabalhar para os donos das fazendas de café, para você ter um alimento, roupa e ferramenta e não receber dinheiro nenhum, ou se é trabalhar na indústria 16 horas por dia também, né? Que não é fácil, com salário baixo, e além de ter um salário baixo, dentro desse seu salário era descontado o quê? Os aluguéis dessas casas aí, né? Que poderia se chamar de casa, não sei, né? Porque eram situações bem precárias, aluguéis muito altos e, enfim, era descontado de todo o salário aí do cara, né? Então, quer dizer, não recebia nada, né? Vamos falar assim. Quando não conseguiam emprego nas indústrias, os imigrantes, né, buscavam trabalhar em sapatarias, alfaiatarias ou marcenarias. Outros procuravam trabalhar por conta própria, como eletricistas, pedreiros e carpinteiros, tá bom? Então, olha lá. Então, quem não conseguia trabalhar na indústria, trabalhava em outras áreas, tá? E outros também tentaram trabalhar por conta própria. Havia também aqueles que eram vendedores ambulantes, os nossos camelôs de hoje, e passavam o dia pelas ruas oferecendo produtos como frutas, legumes e verduras, vassouras e jornais. Aqui tem uma foto, ó, da Vila Operária, tá vendo, ó, em São Paulo, na página 27. Então depois você observa e dá uma olhada, tá bom, no seu livro, e faça a leitura novamente desse texto aqui que a Pro tá lendo e explicando, tá? Vamos lá para a página 28. Página 28, gente. Tem um vocabulário, né, sobre as palavras aí em destaques, tá bom? Depois você dá uma olhada, o que significa o quê, tá? É importante que você leia, a Pro não vai ler. Vocês deem uma lida, comparem lá, né, com o texto, essas palavras em destaque, para vocês saberem o que que é, tá bom? E aqui, logo embaixo, tem uma atividade aí pra gente, olha lá. Observe o mapa do continente europeu. Na legenda constam os nomes dos principais grupos de imigrantes europeus que vieram para o Brasil. Pinte cada quadradinho da legenda de uma cor e depois o país de origem da mesma cor. Então, nós temos aqui, ó, 5, né? Nós temos aí 5 imigrantes, né, europeus, vamos falar assim, que vieram aí, né, desses países, os italianos, os portugueses, os espanhóis, os alemães e os poloneses. Italiano veio da Itália, portugueses de Portugal, espanhóis da Espanha, alemães da Alemanha e poloneses da Polônia. Então, você vai pegar 5 lápis de cor, com cor diferente, né? Então, você vai escolher aí a cor. A cor que você pintar a legenda italiano, você vai lá no mapa e vai encontrar onde está a Itália e vai pintar da mesma cor, tá bom? Eu vou fazer um aqui para vocês entenderem aí como que vocês vão fazer. Olha lá, gente, fiz o primeiro, tá? Então, peguei lá a legenda italiano, pintei rapidamente, tá? Para poder voltar o vídeo. Pintei de verde, fui lá no país Itália, tá dando um brilho aqui, né, por conta da câmera. Deixa eu ver se eu... ficou melhor. Olha lá. Então, ó, eu fui lá no país Itália, pintei de verde também, tá vendo, ó? Verde, verde, a legenda. Português, eu quero de azul. Então, você vai pegar o lápis de cor azul, tá? Tô dando só uma dica. Pintou de azul, vai lá no país Portugal e pinta também de azul, tá?
Espanhóis. Ah, eu quero amarelo, vai. Vou pintar aí amarelos, espanhóis. Vou lá na Espanha, vou pintar o país inteiro de amarelo, tá? Que são os imigrantes aí que vieram, né, para o nosso país, que colaborou um pouco com a nossa cultura, né? Alemães, aí eu vou lá na Alemanha, olha lá onde tá a Alemanha, ó, bem aqui no meio, tá? Ó, todo esse país aqui, ó, tá? Vou lá, vou pintar a Alemanha, sei lá, deixa eu pensar numa outra cor aqui, um laranja. Vou pintar aí a Alemanha de laranja e aqui na minha legenda também laranja. Poloneses que vieram da Polônia, olha lá a Polônia, onde tá? Aqui, ó. Vou pintar de roxo, sei lá, a cor que vocês quiserem aí, tá? Vou lá, pinto aqui de roxo a minha Polônia e os poloneses de roxo também, tá bom? É uma legenda aí que vocês vão fazer indicando quem? Indicando os nomes, né, dos principais grupos de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, tá bom? Então é isso aqui que vocês vão fazer nessa atividade, tá? Agora vamos lá fazer a leitura da página 29 para a gente dar continuidade às nossas atividades. Salada cultural, gente, página 29. Com um gorro de cozinheiro na cabeça e o avental devidamente vestido, você está pronto para colocar as mãos na massa? Separe os ingredientes, povos com hábitos, costumes e até línguas diferentes. Coloque-os em contato e aguarde. Ao perceber que um povo adquiriu hábito ou costume de outro, fique atento. O prato está quase pronto. Se o mesmo povo doar característica aos demais, retire do fogo. É hora de degustar a cultura que acaba de ser enriquecida. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, gente, dessa salada cultural, vem falar aí dos vários povos, né? Dos vários imigrantes que vieram para cá, no nosso país. Só que nós pintamos ali no mapa 5, né? Então, pensem vocês, a salada cultural que foi alemão, polonês, português, quem mais que veio para cá? Espanhóis, né? E os italianos. Então, pensa esses 5 povos, né? Tudo aqui no Brasil e um com a cultura diferente do outro. Então, um teve que aprender com o outro, a cultura do outro. E assim virou uma salada, né? Um tem um costume, o outro tem outro. Um tem um jeito de cozinhar, o outro tem outro. Um tem mania de comer uma comida, o outro tem outra mania. Então, tudo isso foi trazido aqui para o nosso país, formando aí uma grande salada cultural, uma grande troca cultural, não somente na questão da comida ou nos costumes, hábitos, né, mas em outras questões também que nós vamos ver aqui nos outros dois parágrafos. Vamos lá. A cultura é constituída de mitos, lendas, costumes, crenças religiosas, conhecimentos, artes e hábito de um povo. Então não é só, né, simplesmente a comida, né? Não é só essa mistura, né? Mas ela é constituída por mitos, lendas, costumes, crenças, conhecimentos, a arte, o hábito de um povo. Então, um acaba pegando um pouquinho do outro, né? Desse conhecimento e vira aí essa coisa bonita cultural. Mas um homem não nasce com a sua cultura já determinada. Ele irá recebê-la por meio da vivência do seu grupo. Ou seja, você é brasileiro, você nasceu aqui no Brasil, você já não nasce com a sua cultura, você vai receber essa cultura no meio em que você vive, na sua família. Sua família tem um costume, o hábito de alguma coisa, você vai pegar esse costume e esse hábito também. Então, você adquire essa cultura, esse hábito, esse costume no meio em que você vive, tá bom? E ao ter contato com povos de hábitos, costumes ou línguas diferentes, o homem e o grupo ao qual pertencem pode adquirir alguns hábitos, costumes ou modo de agir do outro povo. Então é isso, é a mistura mesmo, né? Então, uma vez que você tem contato com pessoas de outras culturas, de outros hábitos, de outros costumes, você acaba adquirindo alguns
costume, alguns hábitos, algum modo de agir desse povo, tá bom? Então, é tudo a questão aí da mistura, né? Tudo junto e misturado, não tem essa famosa frase? Então, essa salada cultural. Então, vamos falar que é tudo junto e misturado, tá bom? E um aprendendo com o outro o tempo todo e respeitando a cultura do outro, né? Vamos lá. Quando há contato entre os povos com culturas distintas, como aconteceu no Brasil, ocorre uma troca de valores culturais entre eles. Então, houve uma troca aí. Um aprendeu com o outro. Isso significa que não há apenas o povo que transmite elementos para a cultura do outro. Dois ou mais grupos em contato trocam e incorporam hábitos e costumes que até então eram estranhos para eles. Então existe aí uma troca de cultura, que a Pro está falando desde o início do texto. Né? Você aprende com o outro e você também ensina para o outro a sua cultura. Quem nunca viu índio vestido? A partir do contato com um novo povo, eles incorporaram elementos que não existiam na sua cultura original, como as roupas. E é bem por aí, né? Os índios, a partir do momento que eles tiveram contato com os europeus, algumas tribos, eles começaram a vestir roupa, porque índio não vestia roupa, né? São naturalistas, né? Eles andam sem roupa. E aí, a partir do momento que teve aí essa questão cultural, essa mistura, essa salada de vários povos vir para cá para o Brasil e só tinha índio aqui, eles começaram a observar a cultura aí dos europeus e também levaram para a tribo deles, né? Assim como esse povo europeu também adquiriu algumas culturas indígenas. Por exemplo, gente, o banho, eu sempre bato na tecla, né? O nosso costume diário de tomar banho, nós aprendemos com os índios. Foram os índios que trouxeram isso, que deixaram, né? E deixam isso para nós. Porque os europeus, eles não tomavam banho, né? Eles não tinham esse hábito, esse costume de tomar banho, mas tipo, era uma vez por semana e olhe lá, né? Então, assim, vieram para o Brasil, um país muito quente, tropical, e viram aí essa questão dos índios, né? Tomarem banho aí nos riachos, nos rios, eles também adquiriram esse costume, pegaram esse hábito, essa cultura indígena, né? E as comidas também, né? Aí os europeus trocaram com os índios, né? Os índios aí, tem alguns índios, algumas tribos que consomem, né? Essa questão de comidas que vieram de fora, né? Comida europeia, assim como os europeus também, e nós, né? Temos aí o hábito também de comer algumas comidas que são aí, né, denominadas pratos originários aí das tribos. Então, é uma troca, né? É uma troca cultural, né? Eu respeito a sua cultura e troco com você a maneira que eu vivo, que eu tenho costume, meus valores, e você também respeita a minha cultura e troca comigo, né? Essa questão cultural, tá bom? Então, depois façam a leitura novamente aí desse texto, dessa salada cultural, dessa mistura de todos juntos e misturado, um respeitando a cultura do outro e adquirindo também, né, um hábito, uma mania, um costume, um modo de agir, enfim, tá bom? Vamos lá. Questão número 8, aí da página 29. Discuta com seus colegas e professor sobre o significado do texto acima e anote os pontos mais importantes. Gente, tem uma única palavra-chave aqui que eu tenho a dizer para vocês, né? A única palavra-chave é que a gente não precisa ficar nem escrevendo um monte de coisa, é o significado do texto acima, eu posso dizer que é troca cultural, tá? Então, assim, o significado desse texto é uma grande, você pode escrever aí, é uma grande troca cultural entre os povos e raças, tá bom? Então é uma troca, um troca com o outro, um ensina para o outro a cultura do país dele e o outro aprende a cultura do outro país e assim vai trazendo para a vida dele, tá? Então a palavra-chave aí de todo esse texto é a grande troca cultural, tá bom? Então é o que você vai responder aqui na questão número 8 da página 29. Vamos para a página 30. Olha lá, gente, página 30, com uma imagem linda aqui, né? Uma pizza deliciosa, olha lá.
A imagem mostra um dos alimentos mais apreciados no Brasil, a pizza. Sua receita foi trazida pelos imigrantes italianos, né? Todos sabem aí que a questão da massa, né, das pizzas é fortemente aí, né, culturalmente aí trazida pelos italianos, tá? Que outras influências é possível perceber nos costumes dos brasileiros e que foram trazidos pelos diferentes povos que construíram nossa história? Então, outras influências além da alimentação foram trazidas aí, né, para a construção da nossa história. Então, vamos lá, vamos responder, né? Vocês podem responder assim, ó. É possível perceber a influência dos imigrantes nas comidas preparadas, vírgula, porque tem comida que a gente come, por exemplo, a feijoada. Feijoada foram trazidas aí, né, pelos escravos, né? Pelos escravos africanos. Então, e aí, para quem gosta, né? Eu amo feijoada, eu gosto de feijoada. Então, assim, meu, que comida deliciosa, né? Vamos falar assim, principalmente no friozinho, né? Como o dia de hoje. Então, assim, é uma comida que foi trazida aí, né? Numa cultura africana. Então, vamos lá, continuando a resposta. Então, você vai colocar: é possível perceber a influência dos imigrantes nas comidas preparadas, vírgula, como as massas italianas, né, os macarrão, né, enfim, como as massas italianas, vírgulas. Em algumas festas típicas também, né? Tem festas aí, por exemplo, Blumenau, Santa Catarina, eles festejam, né, a Oktoberfest, né? É trazida aí pelos alemães, né, culturalmente, né? Então, enfim, tá? É uma das festas aí. Então, vírgula, né? Em algumas festas típicas, vírgulas, danças e moradias. Então, existem danças, existem moradias também, que tem a influência forte aí desse povo europeu, que foi trazida aqui para nós, né? E até hoje aí nós usamos, né? Nós usufruímos, nós praticamos essa cultura trazida e deixada aqui para nós, essa troca cultural, tá bom? Então essa vai ser a resposta. É possível perceber a influência dos imigrantes nas comidas preparadas, vírgula, como as massas italianas, vírgulas, em algumas festas típicas, vírgula, danças e moradia, que a Pro acabou de explicar para vocês, tá bom? Vamos lá para a questão 10 e a última questão dessa matéria de hoje, ó. Pesquisa em revistas, jornais ou internet sobre algumas características das culturas dos diferentes povos que vieram para o Brasil no período da imigração e que hoje em dia faz parte dos nossos costumes, né? Então, assim, vocês vão pesquisar, né, sobre a cultura diferente, né, desses povos que vieram aqui para o Brasil. Então, você vai dar um Google lá, cultura dos italianos. Então, você vai escrever uma cultura deles, uma só. Dos alemães, dos espanhóis, dos japoneses, dos árabes, tá? Pro, eu posso pesquisar comida? Pode. Você pode pesquisar uma comida italiana que a gente come aqui também, né? Que a gente adquiriu aí o hábito com eles. Uma comida alemã, uma comida espanhol, o japonês, árabes. Ah, o jeito de se vestir. Pode? Pode. Então, gente, é uma cultura aí que vocês vão pesquisar, tá bom? A cultura diferente, né? Desse povo que vieram para cá e hoje em dia faz parte aí dos nossos costumes. Então, você vai pesquisar algo que hoje faz parte também do nosso costume, tá? Ah, é costume nosso comer pizza? Sim, você pode colocar. Ah, tomar banho, por exemplo, né? Que não vai ter aqui no caso, mas assim, é costume nosso tomar banho? Sim, porque nós adquirimos isso dos índios, né? Os índios europeus passaram-se para nós também, tá bom? Então, é uma cultura dos povos que vieram aqui para o Brasil e hoje em dia faz parte do nosso costume também, tá? Não adianta você colocar uma cultura que não faz parte do nosso costume, tem que colocar uma cultura que faz parte aí do nosso costume, tá bom? Então, você vai dar um Google aí, você pode colocar uma cultura italiana que faz parte do costume brasileiro, uma cultura alemã
que faz parte do costume brasileiro, uma cultura espanhola que faz parte do nosso costume brasileiro, uma cultura japonesa que faz parte hoje do nosso costume brasileiro também, e uma cultura árabe que hoje faz parte do costume brasileiro, tá bom? Então é o que eles praticam lá e nós também praticamos aqui da mesma forma, da mesma maneira. Por quê? Porque eles trouxeram essa cultura deles para nós também, tá certo? Quinto ano. Então por hoje é isso, tá bom? Finaliza aqui na página 30. Espero que vocês tenham compreendido aí a matéria um pouquinho, tá? Qualquer dúvida, me chamem via WhatsApp. Tira foto, grifa o que você tem dúvida, que a Pro vai sanando as dúvidas para vocês, tá bom? Bons estudos a todos, um excelente início de semana para nós, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.